Foi frustrante para você, torcedor vascaíno? Ficou decepcionado ao perder para o Palmeiras por 1-0? Que bom! Esse é o sentimento que deve nortear o torcedor vascaíno. Se incomodar quando o time não consegue vencer ou empatar diante do Palmeiras, que há anos vem perfilando títulos atrás de títulos. É esse o sentimento que o torcedor vascaíno tem que ter. Essa é a grandeza do Vasco, se incomodar na derrota. Saber que poderia ter saído com um resultado melhor. E que o Vasco foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem. E que o Vasco toma um gol por um erro grosseiro. E no vídeo de hoje, o Rafael Paiva, técnico do Vasco, vai falar sobre isso. O Marcelo Santana, diretor de futebol, vai falar sobre a arbitragem. E essa também é uma mudança de postura do Vasco, que cansou de ser prejudicado e ficar calado. O Vasco participa nesta segunda-feira de uma reunião na CBF sobre a arbitragem. O Vasco precisa se posicionar. O Lineker Bionde, que acompanhou o jogo dentro do estádio Mané Garrincha, vai falar aqui sobre tudo que acompanhou de muito perto. Bom, de maneira imediata, sem perda de tempo, o Marcelo Santana, diretor de futebol, falou ao final da partida de ontem sobre o erro grosseiro da arbitragem. Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar um impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Os árbitros, eles erram para todos os times, mas contra o Vasco são muitos, né? O Verratti falou, inclusive, no final do jogo. Ele já realizou 3 partidas contra o Palmeiras. 3 erros grosseiros a favor do clube paulista. E o Vasco, com o Ryan falhando mais uma vez, errando mais uma vez. Até quando? Não sei dizer. Aliás, eu vou falar sim. Mas antes, deixa o Rafael Paiva falar sobre o Ryan e a base do Vasco. Enfim, hoje ele foi infeliz mais uma vez com um erro, né? Um erro que, nesse nível de jogo, ele custa muito caro, né? Custou a nossa derrota aí. Mas ele tem que ser cobrado igual qualquer jogador do profissional. E ele tem capacidade técnica, tática, física para suportar o jogo do profissional. E por isso que ele é selecionado, né? O Vasco é a equipe que mais coloca os jogadores, né, de minutagem sub-20. É a primeira equipe na competição dos últimos, se eu não me engano, 3 ou 5 anos. O Vasco está no primeiro lugar em minutagem. Então a gente tem que ter paciência, porque são jogadores que têm um potencial muito grande, mas eles ainda faltam um pouco de experiência, né? Apesar de serem cobrados como jogadores profissionais, falta um pouco de experiência, falta um pouco de bagagem, às vezes interpretar o que está acontecendo um pouco mais rápido, né? E a gente gostaria que eles errassem menos, mas a gente tem que ter consciência que isso vai acontecer. E a gente vai continuar apostando nos nossos jogadores da base, porque ali tem muito talento e vai dar muita alegria pro Vasco. Aí o Rafael Paiva na entrevista coletiva. Claramente o Ryan está sendo colocado em campo para ser negociado. Deixa eu chamar aqui o Lineker Bionde, que acompanhou o jogo de dentro do estádio Mané Garrincha e esteve nas coletivas do Vasco da Gama. Depoimento de quem estava lado a lado com o Vasco em Brasília. Fala Baran, fala torcedor vascaíno. Tô aqui no Mané Garrincha, né, saindo da partida em que o Vasco foi derrotado pro Palmeiras por 1-0 para reclamar novamente de arbitragem. Meu Deus do céu, não aguento mais. Quando não é o Wilton Pereira Sampaio, é o Daronco. Quando não é o Daronco, é o Klaus. Quando não é o Klaus, é esse Rafael Klein aí. Pelo amor de Deus. Não dá mais, a gente não suporta mais. E quando não é VAR descalibrado, eles entram, né, em cena para avaliar um pênalti. Eles vão analisar se foi pênalti pro Vasco ou não. E eles anulam uma falta. Dessa vez, anular falta. Anotem aí, torcedor vascaíno. Quando eles não seguem a regra, como aconteceu naquele gol do Paulinho contra o próprio Palmeiras no Allianz Parque, que a bola foi e voltou para outra jogada, o Vasco marcou o gol. Agora, anular falta, né? Mais uma peculiaridade da arbitragem brasileira. Anularam uma falta. Eles entraram no VAR para ver o possível pênalti e anularam uma falta. É complicado demais, né? A gente não aguenta mais. O Marcelo Santana falou na coletiva, abriu a coletiva falando a respeito dessa questão da arbitragem, que tem que ser de forma oficial mesmo, tem que proteger o Vasco.
dessa situação envolvendo a arbitragem brasileira, que é uma das péssimas arbitragens do mundo. Eu nunca vi uma arbitragem tão ruim, tão confusa assim, como a arbitragem brasileira. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o jogo, meu resumo: o Palmeiras vence o jogo numa jogada individual, né? Um erro individual do Ryan. Fora isso, jogo competitivo, jogo difícil, um jogo que o Everton faz uma grande defesa, né, na cabeçada do Pablo Verrete, e termina 1-0 para o Palmeiras. E essa falta que foi anulada, né, que na verdade para mim foi pênalti, e eles não deram pênalti e anularam a falta, para mim, a minha opinião, seria uma falta de muito perigo, principalmente quem tem Pablo Verrete dentro da área. Mas é isso. Barão, um abraço aí, tamo junto, direto do Mané Garrincha aqui, a nossa cobertura. Valeu, um abraço. Felipe Coutinho, partidaço, né? Mostrou mais uma vez que é bem acima da média. Felipe Coutinho já tem que começar jogando o próximo jogo. Há um detalhe, o Coutinho terá que dar um passo atrás. Por quê? Os companheiros do Coutinho não entendem a velocidade de raciocínio dele. É como você jogar um futebol ao lado de garotos de 7, 8 anos de idade. Não adianta você pensar lá na frente que eles não vão te acompanhar. Então você precisa dar um passo atrás para poder jogar junto com a molecada, e o Coutinho terá que passar por esse processo. Ele é muito acima da média. Rapaziada, ontem teve o jogo do nosso Vasco da Gama. O Vasco da Gama enfrentou o Palmeiras no estádio aí do Mané Garrincha, né, famoso BRB. O Vasco jogou contra o time palestino, palestrino, né, na verdade, que foi para cima do Vasco ali no primeiro minuto do primeiro tempo, mas não conseguiu ter tanto domínio assim, né? Bem dizer também que o clube alviverde estava cheio de desfalques, né? Tinham diversos jogadores ali. O principal jogador, na minha percepção, é o Estevão, e não estava podendo jogar, está contundido. Tem o Caio Paulista, em diversos outros jogadores também que não estavam ali para poder jogar, mas isso não quer dizer nada, porque é um clube que é bem forte, tem um elenco bom, tem um bom treinador, tem uma mania de ganhar. E ontem o Vasco perde para o Palmeiras em 2 erros. Um erro de falta de atenção, na verdade, ali do Ryan, né? Querer crucificar o rapaz, mas teve uma falta de atenção do menino, que acabou dando um passe ali, um presente para o Flaco Lopes, que conseguiu fazer o gol. Após isso, o Palmeiras não fez mais nada, foi dominado o tempo todo no estádio, foi dominado o tempo todo, ficou ali, ainda mais no segundo tempo. No segundo tempo eles só se recuaram, fecharam a casinha, o Vasco bombardeando ali, o Felipe Coutinho entrou, cara, mas que partida do Felipe Coutinho. Uma partidaça do Felipe Coutinho. O pouco minutagem que ele tem aqui no futebol brasileiro já é o suficiente para descrever ele como um jogador que tem a melhor qualidade técnica no futebol, que está aqui hoje jogando no cenário nacional aqui no Brasil. Eu acho que nenhum jogador tem a qualidade técnica que o Coutinho tem. Obviamente falta para ele mais força, né, para ele poder ter arrancada. Ele não é veloz, não é tão rápido, não tem a maior força, não é o jogador mais forte, mas questão técnica, o cara é extremamente ágil, filho. Tu viu ontem 2 marcadores estiveram em cima dele, ele simplesmente destruiu os 2 marcadores, deixaram os 2 caídos no chão com dribles antológicos que ninguém imaginava da onde que ele ia puxar um drible daquele ali. Então, aquele drible do Coutinho acaba ofuscando até a vitória do Palmeiras. Se você for analisar na gringa, o que mais as pessoas estão falando é do drible do Coutinho. Já estão pedindo, estão com medo dele vir para a seleção. Os gringos estão falando assim, cara, imagina Coutinho jogando muito e o Neymar voando na seleção. O Brasil vai voltar a ser isso e aquilo. O pessoal já ficaram maluco. Porque o drible que o Coutinho deu é drible que nenhum jogador no futebol nacional hoje faz. Nenhum. Quanto tempo que a gente está aqui, quanto tempo que a gente não vê um drible dessa magnitude. Então acabou ofuscando a vitória do Palmeiras. O Palmeiras ganhou, não foi nem porque o Palmeiras veio para cima. Não, foi um erro do Vasco. E o Palmeiras não tinha nada a ver com isso, chutou, é gol. Agora, não foi uma jogada criada, que eles vieram tabelando, fizeram uma construção, dominaram o Vasco, nada disso. Ali foi um erro ali, que a bola sobrou ali, espirrada ali, um erro que após o erro, eles não fizeram mais nada. O Vasco teve ali 2 bolas ali que o Everton, né? Ele tira a bola ali dentro da área, praticamente dentro da linha,
faz um milagre em 2 oportunidades. O Vasco foi mais agressivo, o Vasco tinha mais raça, mais vontade de jogar. Teve um pênalti ali pro Vasco que não foi dado, e além do pênalti não dado, não deram a falta, que era uma falta, né? De fato, o Vasco ia fazer a falta ali para dentro da área, e acabaram não dando essa falta. Então o Vasco saiu prejudicado, dava para sair vitorioso, o Palmeiras não era tão bruto assim, e o Vasco foi muito prejudicado. Enfim, essa é a minha opinião. Deixe aqui no comentário, é muito importante que você deixe a sua opinião para você ficar por dentro de tudo, de todas as notícias que a gente está falando. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu like nesse vídeo. Também, se puder passar no canal do Leonardo Baran, se inscreve lá também, que é canal de vascaíno. Então deixa seu like, e é isso aí, um grande abraço, tamo junto.